14, mas eu quero ler do 13 em diante. Pode ser, irmãos? Amém. Uma proposta talvez um pouco diferente hoje para nossas vidas. Vamos ver se está bem costume, mas eu prometo não ser cansativo, tá bom? Prometo que não serei cansativo. Os irmãos podem fazer a leitura juntamente comigo. E eu te peço hoje, deixe sua Bíblia aberta, no nome do Senhor Jesus. Pelo menos na primeira parte da mensagem, eu gostaria muito que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, amém? Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 13, todo mundo junto, pode ser? Participativo? Pode ser? Eu posso contar até 3 e a gente pode fazer essa leitura? Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Portanto eu peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vós que sejam fortalecidos com poder, mediante ao Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor cessante. Amados, nós estamos em uma campanha a qual tem um texto básico. E eu tenho uma visão acerca de textos e respeito que tem diferente. Que eu não gosto quando se ingessa um texto. Como assim ingessar um texto? Dizendo assim, ó, esse texto só serviu para aquela época, para aquele lugar e para aquela pessoa. Hoje esse texto já não serve mais, porque ele tem um contexto e tem uma época. Eu entendo que ele interpreta a Bíblia desse jeito, mas é assim, para mim também se torna um pouco de perda de tempo, porque eu não posso aplicar quase nada na minha vida. Porém, entretanto, eu também sou contra quem usa de uma maneira agressiva no texto, apenas pegando versículos isolados para comprovar, para dar base em pensamentos humanos, e o texto nunca fala. Quem fala é sempre eu. Ora, se o texto está aqui escrito, algum propósito ele tem que ter. E eu acho lindo quando nós que pregamos e manuseamos a palavra, deixamos muitas das vezes o texto falar. Porque a seção profética do texto eu acho lindo também. Porém, entretanto, tem que existir um equilíbrio entre a seção profética e o que o texto quer dizer. O texto sempre quer falar algo comigo e com você. Não descarte isso. Faça as perguntas ao texto, irmã Thalita, e você vai ver que ele fala com você. E eu estou curioso, eu sempre fui um pouco mais curioso, para saber por que razão o apóstolo Paulo está se botando de joelhos. Sabe que você nunca teve essa curiosidade? Sim ou não? Sim ou não? Não, sim ou não? Sim. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Por que causa? Você não tem curiosidade de saber por que causa? Alguma causa tem. Algo partiu ou aconteceu que fez o apóstolo Paulo se pôr de joelho por determinada causa. Esses dias com os meninos aqui no culto de ensino, a gente deu uma observada, não consegui identificar uma causa. E para identificar uma causa de um versículo isolado, o que é que você faz? Tira ele do isolamento. Lê o capítulo todo. No meu caso, que tem apenas uma formação básica, que é a formação no segundo grau completo, não tomei um curso superior, eu acredito que os irmãos são muito mais inteligentes do que eu tenho que ler o texto de no mínimo umas
5 a 6 vezes para me compreender a verdade que está inserida no texto, o que o texto quer falar. O que eu quero dizer, eu prego. Mas o que o texto quer falar, você entendeu o que o texto quer falar, é diferente. Demora, tem que ter calma, tem que respeitar a pontuação. E para mim, que não tem um português muito bom e não tem uma leitura muito boa, é um processo mais demorado, mais rápido. Eu acredito que a irmã Caliane deve chegar isso, uma conclusão de 2 vezes. Eu tenho que ler 7, 8. É difícil. Mas eu não posso deixar a minha dificuldade de eu achar uma verdade que está inserida no texto. Então, pois bem, quando eu tiro o versículo do isolamento, eu descubro que o capítulo de número 3 de Efésios, pastor Carlos, é uma oração. E já é a segunda oração dessa epístola, porque a primeira oração dessa epístola começa no capítulo de número 1, versículo de número 15, se eu não me engano, até o 19. É a primeira oração que o apóstolo Paulo faz à igreja de Efésios. Por favor, preste atenção que eu vou pegar nesse ritmo aqui hoje. Então aqui é uma segunda oração. Mas para me descobrir por que dessas orações, dessa carta, eu tenho que me aprofundar um pouco mais, presbítero Isnaldo. Eu tenho que contextualizar aonde o apóstolo Paulo estava, em que rua ele frequentava, em que data foi que ele escreveu essa carta. Essa carta não tem certeza a data. Eu achei datas do ano 52 depois de Cristo, do ano 62, do ano 63. Então, datas na Bíblia são questionáveis. Amém? Amém. A gente tem uma aproximação, mas não uma certeza da data cravada. Porque o apóstolo Paulo escreveu de onde ele escreveu? O apóstolo Paulo vai começar essa igreja de Efésios em Atos 18, 19 e 20. É lá que a igreja de Efésios começa. E o apóstolo Paulo passou um grande período da sua terceira viagem missionária na igreja de Efésios, cerca de 2 a 3 anos. Foi a igreja que ele mais ficou. Ele usou essa igreja para evangelizar toda a Ásia Menor. E ele fez essa igreja de base. Mas quando ele está escrevendo essa carta para Efésios, ele não está em Efésios, ele está em Roma. E o que é que ele faz em Roma? Está a passeio? Turismo? Não. Ele está preso. Eu vou repetir. Ele está preso. Ele está preso. É por isso que eu digo: o ministério que está pegando currículo na igreja brasileira se chama, estou falando da igreja brasileira, não estou nem falando para nada, da igreja brasileira se chama Ministério da Intercessão e da Consolação. Porque na sala de pregador tem currículo até na tampa. Na sala de cantores tem currículo até na tampa. Na sala de quem quer liderar, de quem quer ser pastor, tem currículo até na tampa. Até na sala do gesto, dos tocadores, tem muito currículo. Mas na sala da intercessão, são poucos currículos. Poucas pessoas querendo tomar uma responsabilidade desse nível. E neste cargo, nós temos 2 pessoas ilustres na Bíblia. Olha que mensagem, estou pegando um improviso. Essa é só Deus é misericórdia. Nós temos 2 pessoas ilustres na Bíblia, no ministério da intercessão: Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses 2 trabalharam no ministério da intercessão. Trabalharam, trabalham e vão continuar trabalhando. O apóstolo Paulo está preso. Agora eu quero falar algo para o irmão. Deter o apóstolo. Tirar sua liberdade. Ele está, se aqui, eu vou contextualizar as 2 prisões. Se ele está na primeira prisão, que ele fica algemado a um soldado na prisão domiciliar, ele está sem a sua privacidade, porque ele fica em uma prisão domiciliar, mas ele está algemado a um soldado o tempo todo. Se é na segunda prisão, meus olhos já começam a se encher de lágrimas,
Porque o apóstolo Paulo, na segunda prisão, ele está em uma masmorra. Se você acha que isso aí está frio, você está de brincadeira comigo. Ele está em uma masmorra em Roma, fria, úmida, molhada, sem roupas adequadas, podendo pegar uma pneumonia, podendo pegar uma bronquite, podendo morrer por infecções acerca dos fungos que tinham nessas masmorras. E mesmo lá, na última prisão, ele continuou trabalhando para Jesus. É por isso que eu falei para você que eu me levantei, tomei vergonha e vim debaixo da universidade. Porque nenhuma desculpa que eu visse daqui poderia se comparar ao contexto dos homens de Deus de outra hora. Mas se é na primeira prisão, meu pastor Carlos, o apóstolo está preso, perdeu a liberdade, perdeu aquela direito de vir, perdeu todo tipo de coisa, mas ninguém pode parar alguém que quer orar e quer interceder. Vou repetir: ninguém pode parar alguém que quer orar e que quer interceder. Porque mesmo se você me falar, eu sou paralítico, eu não posso dobrar o joelho, a Bíblia me apresenta cerca de 3 a 4 posições possíveis que você pode orar. Muitos oraram ajoelhado, teve outros que orou de pé, já teve gente que orou sentado, e por último já teve um certo rei que orou deitado. A oração não tem impedimento, irmão Tiago. Não há enfermidade, não há maldade que tire o poder de alguém de orar por uma certa causa. E quando alguém se ajoelha, se levanta, caminha, ou deitado, ou em pensamento, começa a orar, a mão de Deus trabalha a seu favor. Então aqui uma segunda questão. O apóstolo está orando, mas eu acho interessante que ele ora, e eu quero saber o motivo por que ele está de joelho. E o primeiro motivo que eu acho está no versículo de número 13. Você pode ler comigo de novo? Amém? Eu vou ler a minha tradução, porque eu vi que tem uma divergência de tradução aqui quando vocês leram. Posso ler a minha tradução? Amém. Portanto, eu peço que não desanimem. Aleluia. Por causa das minhas ações, em favor de, pois isso me é motivo de, para vocês. Qual o versículo que vem depois desse daí? Por esta causa me ponho de, aleluia a Deus. Glória. Glória de novo. Parece que ficou meio estranho. Portanto, eu peço que não desanimei, por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Olha o versículo de número seguinte: e por esta razão eu me ponho, glória a Deus, de joelho. Então a primeira razão que eu encontrei, porque o apóstolo está ajoelhado na prisão orando, para que sua fé não desfaleça, para que você não pare, para que você não entristeça, para que você não desanime, para que você não desista, porque talvez você apostou e está fazendo que eu seja o seu alvo. Não, enquanto o presbítero está de pé, eu estou de pé. Enquanto ele não é assim que funciona. Quem é o autor e consumador da tua fé é Jesus. Eu, presbítero, posso até passar por a tribulação. Eu não sei o dia de amanhã, porque eu não controlo amanhã. Tanta gente que eu já vi aqui, já encontrei em outra situação totalmente diferente. Eu também não vou julgar, porque eu não gosto de ficar tirando, glória, aleluia, a farpa do olho do irmão, enquanto a tora está no meu olho. Então é melhor me resguardar. Não se apoia nele não, porque eu sou falho, porque eu sou fraco. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos 100% depravados. Então não apoia a tua fé em homem não, porque você tem que apoiar a tua fé no Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo está falando para a igreja que é o seguinte: ei, não fica
fraco porque eu estou preso. Quanto menos isso é a glória de vocês e minha, porque no meio da adversidade eu não neguei o nome que está sobre todo nome. Então, o primeiro motivo, irmão, anota aí na tua agenda. O primeiro motivo da oração nessa campanha é para a tua fé não desfalecer. Aleluia, Deus, glória. Mas Michel, o que foi dito que a tua família, sessão profética, tranquilo. Não é verdade. Mas então vamos equilibrar as coisas. Vamos deixar o texto falar um pouquinho. Então o primeiro motivo, irmã Adriana, por essa campanha no texto, é para que tua fé não vá embora, para que tuas forças não desfaleçam. É por isso que tem um intercessor de joelho, Glória a Deus, orando pela minha e pela tua vida, para que a minha e as tuas forças não se esvaem, não acabe. Amém? amém. Mas eu sigo aqui lendo o texto, e depois que o apóstolo Paulo diz: por esta razão eu me ponho de joelho perante ao Pai, vai aparecer aqui a figura da família. E parece que ele está falando, que ele está orando pela família. Mas, irmão, observe o texto com calma. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, não me pegar aqui soberba, não. Só observe o texto com calma. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele não está falando que está orando pela família. Ele está falando que toda a família no céu, que tem uma família no céu, e na terra, recebe o nome. Ele está glorificando o nome do Senhor. Ah, Michel, então eu não vou gerar pela minha família? Fica aí sem orar pela tua família. Lembra de Atos 16? Creia no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Lembra quando Josué dá um grito para os rebeldes do acampamento? Eu não sei vocês, e vocês querem servir, mas eu Oh, aleluia. e minha casa Aleluia. serviremos. Então, por favor, ore pela tua casa, ore pela tua família. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é glorificar o nome de Deus. E ele está dizendo: por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai. De que Pai, Paulo? Do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Está glorificando. Ele está glorificando. Mas aí no versículo de número 16, aqui entra a segunda razão, porque o apóstolo está de joelhos intercedendo pela igreja de Efésios. Vamos olhar no texto? Versículo de número 16. Está no gatilho aí, Cláudia? Por favor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, Segundo o quê? da sua glória, Maravilha. vos conceda que sejais colaborados com o poder pelo seu espírito no homem interior. Vamos lá. Então a segunda causa por qual o apóstolo está de joelho é: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, a riqueza da glória de Deus já inclui todos os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência, presciência. Então ele está falando pela riqueza da glória de Deus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, oh Deus, que maravilha, que sejam fortalecidos, oh glória, que maravilha, Jesus, com poder. Que poder é esse, irmão? Vamos ver o texto. Mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Olha o que o apóstolo Paulo pediu. Primeiro, eu oro a Deus para que você não perca as forças. Segundo, ele está pedindo: Senhor, pela riqueza das tuas glórias, concede teu espírito. Ah, meu Deus. Aleluia. No íntimo de cada um. E assim, pela fé, é engraçado que toda vez que aparece espírito, salvação, graça, vem o nome fé. Não sei porquê, é um padrão na Bíblia. Assim, pela fé, que
que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em. Segundo motivo da oração que o apóstolo Paulo está de joelho pela igreja de Efésios é fortalecimento no Espírito Santo de Deus. Está nisso. Amados, como já foi orado pela tua família nas semanas anteriores, e muito bem orado, porque quando um adorador desce de joelho, oração é tempo de falar, é tempo de ouvir. Oração não pode ser como os padroniza o Pai Nosso. O Pai Nosso é maravilhoso, mas oração, você diz como é que está e espera Deus te responder. Já que Ele não vai te responder, Ele está te vendo, você fica falando. Aí você vai falando. E nisso você pode apresentar suas causas. E nisso você pode apresentar suas intercessões. Não deixe a adversidade te parar. Não deixe os maus momentos te parar. Comece a orar. Comece a orar. Aí você olha, irmão, eu não estou ficando anunciando para você que ore, não. Isso não é problema seu. Eu não estou falando para você orar que eu estou orando. Isso é problema meu de Deus. Mas, irmãos, a gente não pode deixar essa questão que a gente não tem que justificar para ninguém que a gente está orando virar ausência de oração na nossa vida. Já que eu não preciso falar para ninguém, eu também oro. Ninguém precisa saber. Não. Volte a interceder. Volte a orar. Volte a pedir. Volte a clamar. Ah, mas o meu momento não era. O momento do apóstolo Paulo também não era. Você percebeu aqui que eu estou te falando que essa é a segunda oração do apóstolo Paulo, ele está preso. Em nenhum momento ele falou: Deus me liberta, Deus me tira daqui, Deus, eu não consigo passar por isso porque eu sou filho do papai, Deus, eu assisti uma pregação em coach, eu estou tão motivado, eu não posso sofrer, porque o justo não sofre. Então me explica o sofrimento de Jó. Não tem momento difícil que seja de barreira para orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu irmão, pelo teu ministério. Você não pode ficar paralisado por circunstâncias de momento. Você não pode se deter por circunstâncias de momento. O apóstolo Paulo está preso, mas ele está falando: por esta causa eu me ponho de joelho. Se põe de joelho por quê, Paulo? Porque eu não quero que meus irmãos em Efésio fiquem fracos por causa da minha prisão. Se põe de joelho por quê, Paulo? Porque eu quero que o Senhor, segundo a riqueza da sua graça, da sua misericórdia, preencha, enraize o seu Espírito Santo dentro dos meus irmãos. Se me dá mais 10 minutos, eu já termino. E aonde, Michel? Eu amo. Nunca é demais falar. Onde nós vemos Cristo fazendo intercessão acerca de alguém? Só para você ver que a intercessão pelos fracos, ela é bem recebida. A intercessão pelo irmão que você sabe que vai trabalhar, ela é melhor do que apontar o dedo. Não tem muito dia disso na igreja do pastor Camilo. Se você se alegra com a fé do teu irmão, se você é daquele crente pentecostal que fica: agora Deus de Deus toca ele, ele vai ver como é que funciona. Sai dessa. Isso não vai te dar bom fruto, não. Aqui eu quero ver como é que fica lá aquele lugar agora, porque a mão de Deus tocar vai tocar. Se você interceder com uma Abraão, vai dar melhor para você. Ai, irmão. Se você interceder com uma Abraão, vai dar melhor para você. Se nós somos imitadores de Cristo, estamos crucificados com Cristo. Se nós somos servos do Senhor, e o exemplo do Senhor Jesus foi intercessão até o último, então tem alguma coisa errada aqui.
Se eu me alegro com a queda de alguém. Não se alegra não. Gasta um minutinho de ser lá deitado no auge da tua preguiça e fala: Senhor, tem misericórdia. Porque hoje você descobriu que para orar necessariamente você não precisa estar com jeito para orar. Hoje você descobriu que você pode orar para um lado e para o outro, que nem eu que sou apanhado, que não suporto ficar quieto. Então o que está faltando? Certo dia, um certo homem chamado de Pedro, que achava que estava alguma coisa, mas não estava nada. Quando Jesus vem, meu Deus do céu, isso aqui é fantástico. E é depois da última ceia. Ele acha que está bom, mas não está. Ele acha que está top, mas não está. Aí tem uma briga na última ceia. E Jesus começa a correção. Ele pega Pedro e Simão. Eu acho engraçado que eles não chamam ele de Pedro, chamam de Simão. Simão, Simão. Lucas 22, 31. Simão, Simão. Eis que Satanás te pediu para te peneirar. Ai, meu Deus. Como trigo. Mas eu, porém, orei ao Pai. Glórias. Para que, Jesus? Como Pai? Para que tuas forças não desfaleçam. E você, Simão, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Poxa, Jesus, mas Pedro não está com tu, não? Está desviado. Está desviado. Mas Jesus perguntou para o povo, está desviado. E porém eu orei por você, para que sua fé não te desfaleça. E você, quando voltar para mim, olha o que Jesus está falando, Pedro, você não está comigo. Você está dizendo que está comigo, mas não está comigo. Você está falando que está comigo, mas não está comigo. Mas eu estou orando por você. Isso é Jesus, tá, irmão? Não é eu falando por isso, não, pelo amor de Deus. Está entendendo aqui o mistério, irmão? E para que Jesus está orando para Pedro? Pedro, quando você voltar para mim, fortaleça, meu Deus, seus irmãos. Pedro, quando você voltar para mim, não seja estrela, não seja soberbo, não queira ser o melhor, tira o eu da tua boca. Vai falar tanto eu. Não, fortalece teus irmãos. Fortalece teus irmãos. O que o apóstolo Paulo está fazendo na prisão? Fortalecendo os irmãos. Ai, meu Deus. Aí Jesus vem. Estou acabando. Em João 21, ressurreto, pega Pedro, desviado. Já tinha aparecido para Pedro, ressurreto, para Tomé. Pega Tomé. Isso aqui são marcas. Marcas de quê, Jesus? Marcas da vitória. Aleluia. Porque quem vence deixa marcas. Quem vence apanha. Quem vence muitas das vezes sofre. Já olhou para o pugilista? Muitas das vezes o cara que ganha sai nos braços. E o que perde sai andando. Já reparou uma luta? Muitas das vezes o que ganha sai arrastado. E o que perde sai andando. Está de pé, mas perdeu. Não apanhou, mas perdeu. E aí eu falo o contrário. Apanhou, sofreu, marcas, mas ganhou. Sofreu, mas ganhou. Passou por adversidade, mas ganhou. Quer vitória sem marcas? Não existe. Nem leva para a tua casa. Nunca vai chegar lá. Pedro foi marcado. Marcado por quê? Pelo seu ego. Porque ele negou a Cristo 3 vezes. Cristo apareceu para Pedro. Mas isso ainda assim não ser Pedro de volta. Mas Cristo aparece de novo a Pedro.
E Pedro está pescando. E Pedro está pescando, está todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Pedro falou: vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Ah, eu estou desanimado, vamos pescar? Vai todo mundo pescar. Se você enfraquecer na tua casa, quem não se levantou, nem vai fazer muito. Se você não se fortalecer na tua casa, quem não se levantou não vai se levantar. Se você não perseverar, não ser resiliente, quem não veio também não vai vir. Porque ele vai olhar para o exemplo e vai falar: ela foi como ela está. Ele foi como é que ele anda. Quando tu voltar para mim, irmão, fortalece teus irmãos. E aí, Jesus vem, segunda pesca, Jesus senta todo mundo, peixe, pão, e aí Jesus começa o que ele chama? Aí Jesus começa. O que é que ele começa? Aí ele começa o processo. Por quê? Jesus vai colher o fruto que ele plantou. E qual foi o fruto que ele plantou? Ele plantou a intercessão pela vida de Pedro. Ele não desistiu de Pedro, ele também não vai desistir de você. O apóstolo Paulo não desistiu da igreja de Efésios. Ele não desistiu daquele lugar. É por isso que ele está de joelho, para fortalecimento e para a glória, aleluia, para intercessão, para que a plenitude do Espírito baile sobre a igreja. Por essa causa eu também me ponho de joelho. Por qual causa? Por causa, o irmão se via. Por causa, estou louco pela minha. Por prosperidade, o irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te torne milionário, que tu compra um terreno ali para botar 3.000 pessoas dentro, que doe para a gente construir uma casa dela. Ela estava construída já. E com sonho com tudo dentro. Mas a minha oração pela tua vida é fortalecimento, é moradia do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo fazer moradia, como o apóstolo Paulo, ao glória de Deus, está clamando aqui, na tua casa vai ter uma direção diferente. Porque outra hora, a guerra que tinha lá não vai ter. Porque quando um não quer, dois não brigam. Quando um não ataca, fica um só atacando. É a campanha da família. Então leva o Espírito Santo. Deixa ele fazer moradia. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Só para falar rápido. São 3 perguntas. 3 perguntas. 3 perguntas de Jesus e 3 respostas de Pedro no cenário clássico. As 3 perguntas de Jesus, Jesus fala de um tipo de amor. E as 3 respostas de Pedro, Pedro fala acerca de um só tipo de amor. Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? Nós somos originais ágape. O que é ágape? Amor fraternal, amor sincero, amor de uma mãe que tem um filho recém-nascido. Não essas aí que jogam o filho fora. Estou falando de uma mãe verdadeira. Ágape. E qual é o amor que Pedro responde? Presbítero diz: filhos. O que é filhos? Amor de amigo. Amor que eu tenho por você. Jesus está falando: Pedro, tu me ama de verdade? Pedro está falando: Jesus, eu te amo como amigo. E a palavra tu sabes, a etimologia é: tu sondastes. Tu já me sondou, Senhor. Tu sabe qual é o amor que eu sinto. Tu sabe qual é o amor que eu sinto por tu, não é o ágape, não. Tu sabe que é o filhos. Tu sabe que só amor de amigo, Senhor. Aí o Senhor volta na terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ágape. Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes. E o tu sabes aqui, muda a palavra no grego, é a palavra na etimologia de quê? Tu sondaste, tu vistes, tu investigaste, tu sabes de todas as coisas. O que é que Pedro está falando? Tu sabe que eu falei que te chamava ágape, mas era só como amigo. Tu sabe, ninguém aqui sabe, mas tu sabe que naquela fogueira, aquele dia eu te neguei 13 vezes, Senhor. Tu sabe
sabe que eu te prometi que ia com tudo até na cruz, mas no dia da cruz só tinha Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e João. Tu sabe que eu me acovardei, tu sabe que eu andava com a espada. Foi um covarde. Jesus andou com Pedro 3 anos, Pedro amado, Jesus nunca tirou a espada da cintura de Pedro. Porque tem coisas não, todas as coisas são pelo convencimento do Espírito Santo. Aleluia. O homem andou com Jesus 3 anos armado. Tem gente, vai doer, mas vai curar. Tem gente que está andando com Jesus há 10, 15, no meu caso, há 8, eu não lembro mais a data, 8, a 7, a 3, a 4, uma espada na cintura, não se desarmou ainda. E ele não vai tirar a espada da tua cintura. Ele não vai descer e vai botar nele, mas ele não vai. A espada na cintura, sabe como é que é? Não sabe, não. Nosso ego, nossas vontades que sobrepõem a vontade de Jesus, nossas decisões que são direcionadas pelo Espírito. Essa é a espada na cintura. Mas Jesus está perguntando: Simão, tu me ama amor fraternal ou tu me ama com amor de amigo? E aí Jesus faz a terceira pergunta para me encerrar. Tu me amas? Só que agora Jesus quebra a Pedro no meio. Porque ele não fala assim, mas Pedro, tu me amas com amor fraternal? Ele diz: não, Pedro, tu me amas. E pelo menos amor de amigo, então? Já que tu não tem coragem de falar que me ama com amor de irmão, já que tu não tem coragem de falar que me ama com amor fraternal, amor verdadeiro, desprendido, pelo menos tu me ama como amigo. Aí Pedro se entristece. Para o texto. E Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Qual o propósito dessa mensagem, Michel? Qual o propósito da campanha? Oração para você se fortalecer. Oração que pela graça e riqueza do Senhor, Ele te deu o Espírito Santo. Ele te preencha com esse Espírito, como está escrito. O que aconteceu com Pedro, Michel? Ficar em Jerusalém, até que no alto serás revestido de poder. Em Atos, capítulo de número 1, capítulo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 4, olha o que Lucas diz. E comendo com eles, disse-lhe essa ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram falar de mim. Que do alto sejais revestido de poder. O que tem a ver o Espírito Santo, o presbítero Michel, na carta aos Efésios? Só que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citação do Espírito Santo na carta aos Efésios. Quer que eu te fale uma? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13. Paulo escreve que fomos selados. Oh, maravilha! Que fomos selados pelo Espírito da promessa. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 18. Paulo escreve que temos acesso ao Pai e um Espírito. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 22. Paulo escreve que estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Oh, glória! Efésios capítulo de número 13, versículo de número 16. Paulo escreve que devemos ser, oh glória, aleluia, que devemos ser fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3. Paulo escreve que devemos perseverar em unidade do Espírito. Oh glória, aleluia. O que mais? Então recebe nessa noite.
recebe força, recebe ânimo, assim como Pedro recebeu, assim como a igreja de Efésios foi consolada por essa escrita. Eu posso fazer uma oração? Consolador. Põe aí fundo musical consolador. Põe cantado mesmo, baixinho. O que eu desejo para a tua vida é fortalecimento. O que eu desejo para a tua vida é que o Espírito Santo habite em você. Porque isso te dá a certeza que 100% dos teus problemas serão solucionados. Isso aqui está mansinho, mas Deus está falando. O que eu desejo para a tua vida é fortalecimento. O que eu oro pela tua vida, como me põe de joelho pela tua vida, assim como o apóstolo Paulo é, que o Espírito habite em você. Porque isso é certeza que 100% dos teus problemas, fortalecimento e Espírito Santo. Fortalecimento e Espírito Santo. Fortalecimento e Espírito Santo. Michel, eu estou triste. Ele é teu consolador. Michel, eu não tenho amigo. Ele é teu melhor amigo. Michel, eu estou vazio por dentro. Ai meu Deus, calabaiaçuia. Ele te preenche por dentro. Michel, eu não tenho direção. Ele te direciona, meu Deus do céu. Ai, mande camanador, manaracia. Inde camarasuia, manaracia. Ei, camarasuia. Vou repetir, pelo amor de Deus. Michel, eu estou triste. Ele é meu melhor amigo. Michel, eu estou vazio. Ele te preenche por dentro. Ele preenche esse vazio. Michel, glória, aleluia. Eu preciso ser consolado por um abraço amigo. Ele é o teu consolador. Michel, eu preciso de alguém que medite